Você já percebeu como muitas pessoas parecem simplesmente desaparecer depois dos 80 anos? Mesmo aquelas que, até pouco tempo atrás, estavam bem, lúcidas e ativas, começam a apresentar um declínio repentino. Isso levanta uma pergunta importante. Por que isso acontece? Muita gente acredita que tudo se resume à genética ou à sorte, mas a verdade é que isso está longe de ser toda a história. Neste vídeo, vamos conversar sobre 5 motivos inesperados, que quase ninguém comenta, e que ajudam a explicar por que tantos brasileiros acima dos 80 têm dificuldade para manter a saúde e a vitalidade. E não estamos falando dos vilões de sempre, como alimentação, cigarro ou falta de exercício. Esses fatores são mais sutis, profundos e muitas vezes passam despercebidos, até mesmo por quem sempre cuidou da saúde direitinho. A boa notícia é que depois que a gente entende o que está por trás disso, é possível agir, mesmo antes de chegar aos 80. Então, se você já se perguntou o que realmente atrapalha a longevidade e quer se proteger enquanto ainda há tempo, fica comigo até o final. Esses 5 pontos podem mudar a forma como você envelhece e fazer toda a diferença. Vamos começar? Número 1. A perda do engajamento microsocial. Pouca gente fala sobre isso, mas um dos primeiros e mais negligenciados motivos pelos quais muitos idosos não conseguem manter a vitalidade após os 80 anos é o desaparecimento silencioso, do que os especialistas chamam de engajamento microsocial. Não estamos falando das grandes amizades ou do convívio com a família, que continuam sendo importantes, claro. Estamos falando daquelas pequenas interações do dia a dia que aconteciam quase sem perceber. Sabe aquele bom dia para o carteiro? Ou aquela piadinha rápida com o caixa do mercado? Ou até um aceno para o vizinho que passa com o cachorro? Esses momentos, embora parecessem simples, tinham um papel fundamental. Ajudavam a regular o sistema nervoso, reforçavam o senso de pertencimento e mantinham o cérebro socialmente ativo e saudável. Mas o que acontece depois dos 80? Muitas pessoas param de ir ao mercado porque agora pedem tudo online. Deixam de caminhar no bairro porque os joelhos já não ajudam tanto, ou porque a audição piorou e conversar com estranhos virou um esforço. E aos poucos, esses pequenos pontos de contato com o mundo lá fora vão desaparecendo. E junto com eles, a vitalidade também some. O mais impressionante é que quase ninguém percebe que isso está acontecendo. Muitos acham que estão apenas simplificando a vida, mas sem querer, estão eliminando exatamente os estímulos que mantêm o cérebro afiado, o humor elevado e o corpo em sintonia com a vida lá fora. Conheci, por exemplo, o seu João, de 84 anos, que continuava firme e bem disposto. O segredo dele? Todas as manhãs ele ia à mesma padaria, dava bom dia para os mesmos funcionários e acenava para a vizinhança na esquina. 5 minutos de conexão humana que davam forma ao seu dia. Não era só rotina, era o que fazia ele se sentir visto, útil, presente, e quando isso se perde, o corpo sente. O cérebro responde à solidão, mesmo aquela mais sutil, como um estresse. Isso desequilibra os hormônios, aumenta a inflamação e até enfraquece a imunidade. E mais grave, reduz as conexões cerebrais que cuidam da memória, da atenção e das emoções. Ou seja, você pode acabar envelhecendo mais rápido sem nem perceber. Por isso, se você tem notado que quase não conversa mais com as pessoas durante o dia, ou se parou de sair para fazer pequenas tarefas, de puxar papo casual, ou até se sente meio invisível na sua própria rua, é hora de mudar isso, porque essas pequenas conexões do dia a dia, mesmo as mais simples, mandam uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Você ainda é importante, você ainda faz parte do mundo. E essa sensação é um dos remédios mais potentes para manter a vida, não só em anos, mas em espírito. Número 2. Inatividade por excesso de cautela. Mais uma razão silenciosa pela qual tantas pessoas não passam dos 80 anos tem a ver com algo que, à primeira vista, parece até sabedoria: ser cuidadoso. Mas existe uma linha fina entre ter cuidado e se tornar excessivamente cauteloso. E quando essa linha é ultrapassada, os efeitos nem sempre aparecem de imediato, mas se acumulam com o tempo. Tudo costuma começar com boas intenções.
Talvez você tenha escorregado na escada uma vez ou quase caiu na calçada. A partir daí, decide evitar caminhadas, para de se abaixar para pegar algo numa prateleira baixa ou até evita entrar no banco de trás do carro. Aos poucos vai se movimentando menos e ficando cada vez mais parado. E o pior, quem está por perto até elogia essa atitude. É melhor não forçar, dizem. Vai com calma. Mas ninguém fala sobre o preço disso, porque quando o movimento diminui, a força também vai embora. Não só nas pernas e nos braços, mas no equilíbrio, na coordenação e até na estabilidade interna do corpo. Nosso corpo não funciona como uma máquina que pode ficar parada por um tempo e depois voltar ao normal. Ele é mais como um jardim. Precisa ser cuidado todos os dias. Quando a movimentação se reduz a quase nada, não é que ele se conserve, ele enfraquece, e isso começa por dentro. A maioria das pessoas nem imagina o quanto os músculos profundos do tronco, o que chamamos de core, são importantes. Eles sustentam o corpo para caminhar, levantar da cama, sair de uma cadeira. Se esses músculos ficam sem uso por algumas semanas, eles atrofiam e o equilíbrio começa a falhar. A pessoa começa a se desequilibrar com facilidade e o ciclo só piora. Lembro do seu Walter, de 82 anos. Ele adorava caminhar toda noite. Mas um dia choveu, ele escorregou na calçada e levou um susto. Não quebrou nada, foi só o medo. Mas, a partir daquele dia, ele parou. Em vez das caminhadas, passou a ficar sentado vendo televisão. Em 6 meses, perdeu quase 5 quilos de músculo. As pernas pareciam fracas como gelatina. O médico alertou, mas o corpo já estava em processo de enfraquecimento. Walter não ficou fraco e por isso parou. Ele ficou fraco porque parou. Claro que não estou dizendo aqui para ignorar os riscos. É possível e necessário tomar cuidados, usar sapatos estáveis, instalar corrimãos, manter os caminhos seguros até usar uma bengala se for preciso. Mas há uma grande diferença entre gerenciar os riscos e se entregar ao medo. Quando o medo começa a ditar seus movimentos, o corpo começa a esquecer como se movimenta. Então, se você reparou que tem feito menos coisas, não porque o corpo não aguenta, mas por medo do que pode acontecer, pare e reflita. Você está se protegendo ou está desaparecendo aos poucos. Viver bem depois dos 80 não é apenas evitar quedas, é continuar se movendo, mesmo que seja mais devagar, com mais atenção, mais cuidado. O movimento é como o corpo entende que ainda é necessário. É como o cérebro se mantém ativo, como o coração segue batendo com propósito. E se você está assistindo até aqui e achou essas informações importantes, comenta aqui embaixo. Número 2. Assim eu sei que você está presente e engajado com esse conteúdo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e ativa o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos que informam e inspiram você todos os dias. Vamos em frente? Número 3. Sono interrompido pela exposição irregular à luz. Existe um relógio silencioso dentro do nosso corpo. Ele não faz tic-tac, mas comanda praticamente tudo. Nosso humor, o metabolismo, o sistema imunológico e até a forma como o cérebro se repara durante a noite. E depois dos 80 anos, esse relógio interno, o chamado ritmo circadiano, se torna ainda mais sensível. Um dos principais motivos para ele sair do compasso? Pouca luz natural durante o dia e luz demais à noite. Talvez você nem perceba de início. Pode começar com um cochilo no sofá, ali no sol da tarde, ou com a decisão de sair menos de casa nos dias frios. À noite, a televisão ligada, o celular aceso ou aquela luz do quarto permanecem por mais tempo do que deveriam. Tudo isso, isoladamente, parece inofensivo. Mas juntos, esses pequenos hábitos confundem o corpo sobre quando é hora de estar alerta e quando é hora de descansar. Nosso corpo precisa da luz natural para funcionar direito. A luz do dia, especialmente pela manhã, ativa o cérebro. Ela envia o sinal de que é hora de se mexer, de colocar energia nos músculos, de fazer o organismo funcionar. Já a escuridão à noite ativa a melatonina, aquele hormônio suave que
Ajuda a gente a cair num sono profundo e restaurador. Mas se os olhos não recebem luz suficiente durante o dia, ou se as noites são preenchidas com a luz azul das telas e lâmpadas, os sinais se embaralham. O corpo não entende quando descansar, e aí o sono fica leve e regular. A pessoa acorda várias vezes ou passa a noite inteira na cama, e ainda assim levanta cansada, como se não tivesse descansado nada, e o problema vai além do sono. Quando o ritmo do corpo se perde, a imunidade enfraquece, o humor oscila mais e até o risco de problemas cognitivos aumenta. Além disso, tem a vitamina D, que o corpo só consegue produzir com a ajuda da luz do sol. Depois dos 80, a pele já não sintetiza tão bem esse nutriente. Ou seja, se a pessoa não se expõe ao ar livre com frequência, ossos, músculos e imunidade sofrem ainda mais. Me lembro da dona Helena, de 84 anos. Ela estava sempre cansada, com a memória embaralhada, meio desanimada. Os exames todos normais, alimentação, sem grandes mudanças, nenhum medicamento novo. Até que o médico dela fez uma sugestão simples: 20 minutos de manhã, sentada perto da janela com as cortinas abertas e sem telas por pelo menos 1 hora antes de dormir. 2 semanas depois, o sono dela já era outro. E junto com ele, vieram mais disposição, clareza mental e até bom humor. Não era remédio, era luz. Então, se você tem passado os dias mais dentro de casa, com as janelas fechadas, ou se suas noites são acompanhadas pelo brilho da TV ou do celular, talvez seja hora de repensar isso. Tente sair de casa logo pela manhã, dentro da primeira hora depois de acordar. Nem que seja por 5 minutinhos na varanda. Deixe os olhos e a pele receberem a luz natural. E à noite, reduza as luzes. Dê ao seu corpo a chance de entrar num ritmo mais calmo, de se preparar para o descanso. Porque os ritmos do corpo não são só conforto, são sobrevivência. O que muita gente esquece é que o corpo não envelhece apenas com o tempo. Ele envelhece com a desorganização. Quando os sistemas internos se desalinham, tudo começa a falhar. Restaurar seus sinais de luz, respeitar a hora de dormir e acordar, cuidar do seu ciclo natural, tudo isso é como dizer ao corpo: mesmo com 85 anos, ainda estamos no cronograma, ainda estamos em movimento, ainda estamos aqui. Número 4. Quando a dor é engolida em silêncio. Chegar aos 80 anos é uma conquista. Mas, junto com a sabedoria e as histórias vividas, muitas vezes também vêm perdas que os mais jovens mal conseguem imaginar. A perda de um cônjuge, de irmãos, amigos de longa data e, em casos mais dolorosos, até mesmo de um filho. O mundo lá fora até oferece palavras gentis, um abraço, um "sinto muito". Mas o que quase ninguém percebe é o quanto essas perdas não ficam só na memória. Elas se acumulam no corpo, com o tempo. O que acontece não é apenas tristeza. É o hábito silencioso de guardar tudo, de engolir a dor, de fazer de conta que está tudo bem. Muitas vezes por achar que já deveria ter superado, ou porque já não há mais ninguém ao redor que realmente entenda o tamanho da ausência. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser dita. O corpo não esquece. Quando a dor não é sentida, nem falada nem compartilhada, ela não desaparece. Ela se esconde. E aos poucos vai pesando. O sistema imunológico enfraquece, o sono piora, a digestão muda, os hormônios se desregulam, o sistema nervoso entra em estado de tensão constante. Tudo isso acontece por dentro, sem nenhum barulho. Por fora você pode parecer tranquilo, pode até dizer: "Tô bem". Mas se os ombros estão mais pesados, se o peito aperta sem motivo, se aquela luz nos olhos já não brilha como antes, talvez a tristeza esteja aí, mesmo que você não fale dela há anos. Lembro do seu Jorge, de 86 anos. Perdeu a esposa depois de 60 anos de casamento. Não chorava muito. Dizia que não era do jeito dele, que estava tudo certo. Mas em menos de 1 ano, ele começou a emagrecer, parou de sair de casa e passou a ter dificuldade para dormir. Não era doença, era dor. Dor guardada, que nunca teve permissão para sair. O mais importante é entender que a dor emocional não precisa ser escandalosa para ser prejudicial.
E quando ela começa a aparecer no corpo, às vezes a gente nem percebe de onde vem. Quem passa dos 80 com vitalidade geralmente tem algo em comum, um espaço seguro para sentir. Pode ser um amigo de confiança, um caderno de anotações, uma fé que dá sentido, um grupo que acolhe ou até um terapeuta que ajuda a desatar os nós da alma. O meio pode variar, mas o princípio é sempre o mesmo. Aquilo que é expresso pode ser transformado. Aquilo que é escondido pesa. Se você tem carregado algo aí dentro, não porque quer, mas porque não sabia onde colocar, talvez agora seja a hora. Hora de abrir espaço, não só para as emoções, mas para a vida continuar entrando. Porque o coração só consegue carregar uma certa quantidade de dor antes de começar a se calar em silêncio. E se você quer viver mais, não só respirando, mas realmente vivo, é preciso deixar o coração sentir também. Número 5. A perda silenciosa do propósito diário. Um dos motivos mais invisíveis que impede muitas pessoas de prosperarem depois dos 80 anos é a erosão lenta do propósito diário. E aqui não estamos falando de um grande propósito de vida, filosófico ou grandioso. Estamos falando do simples, do cotidiano. Aquele motivo que faz você sair da cama de manhã com um pequeno compromisso no coração. Às vezes, esse propósito é regar as plantas antes que o sol esquente demais. Ou alimentar o gatinho da vizinha que sempre aparece no mesmo horário. Talvez seja escrever uma carta para a neta ou consertar a dobradiça do portão dos fundos. São coisas simples, mas com uma importância enorme. Porque quando esses pequenos motivos desaparecem, os dias perdem a forma. As manhãs chegam sem pressa. As noites chegam sem reflexão. E silenciosamente, algo dentro da gente começa a se apagar. O corpo escuta a mente, e quando a mente não vê mais sentido em continuar, o corpo responde. O apetite diminui, o movimento desacelera. Os sistemas do organismo ficam mais silenciosos, não porque estejam com defeito, mas porque estão esperando por um sinal para funcionar de novo. É fácil deixar isso passar despercebido. O jogo de cartas foi cancelado. O grupo da igreja parou de se reunir. A família passou a visitar com menos frequência. Ou aquela atividade de voluntariado precisou ser deixada de lado por causa de uma dor nos joelhos. Você diz a si mesmo, é parte do envelhecimento. Mas lá no fundo, percebe que os dias estão se misturando. E cada um deles está mais silencioso que o anterior. Lembro com carinho da Dona Ruth, de 88 anos. Ela não tinha fortuna, não tinha saúde perfeita e não era rodeada por uma grande família, mas ela irradiava vida. Toda segunda-feira, escrevia cartões postais para pessoas em situação de reclusão. Às quintas, preparava sopa e congelava para um abrigo local. E todos os dias, por volta das 4 da tarde, sentava-se na janela para ver as crianças voltando da escola. Sabia os nomes delas, acenava e recebia sorrisos de volta. Não era nada glamouroso, mas dava textura aos seus dias, dava ritmo ao seu coração, dava continuidade à sua vida. Esse é o segredo que quase ninguém conta. O corpo permanece vivo enquanto acredita que é necessário. Um pequeno propósito diário é como combustível. Ele diz às suas células, continuem. Diz ao cérebro, ainda tem algo aqui que importa. Quando a gente sente que não faz falta, que nossa presença não importa mais, a chama vai diminuindo. Por isso, quem passa dos 80 com vitalidade quase sempre tem algo que ancora o seu dia. Pode ser um jardim, um animalzinho, um diário, uma oração ao acordar, um telefonema, um ritual simples. O que importa não é o tamanho do propósito, é a constância dele. Se você tem se sentido meio à deriva, como se os dias estivessem perdendo a forma, não ignore isso. Seu corpo está pedindo estrutura, ritmo, conexão, propósito. Porque longevidade não é só ter o coração batendo, é ter um coração que quer bater. A maioria das pessoas não desaparece depois dos 80 por causa de um único momento. Não é uma queda, um diagnóstico, um aniversário que muda tudo de uma hora para outra. O que acontece é o desaparecimento lento, silencioso, de hábitos, de ritmos, de razões para continuar engajado com a vida. E essas mudanças
São tão sutis, tão graduais, que a gente só percebe quando, de repente, algo dentro de nós parece mais apagado do que costumava ser. Mas aqui vai uma boa notícia. Da mesma forma que isso acontece devagar, também dá para reverter devagar. Uma caminhada no quarteirão, um bom dia a mais no caixa da padaria, um alongamento leve pela manhã, uma pequena ação que você faz não porque precisa, mas porque ela devolve ritmo, sentido, conexão. Agora, que chegamos ao fim deste vídeo, pense nos 5 motivos inesperados que abordamos. Qual deles mais te surpreendeu? Qual te pareceu desconfortavelmente familiar? E o mais importante, qual você está disposto a transformar, mesmo que seja com um pequeno gesto, a partir de hoje? Você pode não controlar o envelhecimento, mas pode transformar a forma como você envelhece. Se estiver disposto a proteger seus ritmos, a preservar seu propósito, a se permitir sentir o que precisa ser sentido, então existe uma grande chance de você não apenas chegar aos 80, você vai viver além deles, com plenitude, profundidade e no seu próprio ritmo. Se esse vídeo tocou seu coração ou te trouxe alguma reflexão importante, considere apoiar o canal com o botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade, com carinho e responsabilidade, para levar saúde e bem-estar para cada vez mais pessoas. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu demais pela sua presença e pela força. Saúde e vigor para curar qualquer dor.